boa tarde. Estamos começando mais uma entrevista na página do Amazonas Atual no Facebook. Neste mês de aniversário do Atual, 4 anos, nós comemoramos 4 anos no dia 25 de novembro. E hoje estamos aqui com Marcelo Ramos. Marcelo Ramos quebrando o silêncio, né, desde a eleição suplementar, que foi encerrada no dia 27 de agosto. Então, Marcelo Ramos, nós já tínhamos inclusive solicitado uma entrevista com o Marcelo logo depois da eleição. Ele não pôde na ocasião, mas está concedendo então a primeira entrevista depois da eleição aqui para o Atual. Agradecemos ao Marcelo pela vinda aqui, aceitando o nosso convite, e ao Kleber Oliveira, que está aqui conosco também para participar dessa conversa. Marcelo, boa tarde. Bacana, boa tarde, Valmir, boa tarde, Kleber, boa tarde a todos que estão acompanhando aí pelo Facebook, ou ao vivo, ou que vão acompanhar depois, né? O Facebook tem essa importância, passa agora e fica lá disponível durante muito tempo. Dá os parabéns, Valmir, pela essa tua jornada aqui, né? Dura, de 4 anos, mantendo um canal importante de informação para o povo do Amazonas. Isso democratiza o acesso à informação, é fundamental. A alegria estar aqui contigo. Eu realmente, depois da eleição, logo depois, acho que na semana depois da eleição, você pediu para me entrevistar, mas o processo eleitoral da eleição suplementar para mim foi um processo muito duro e eles exigiam um período de recolhimento, de reflexão, e tão logo eu decidi que era hora de falar. O primeiro lugar que eu contactei foi com você, como uma forma de retribuir o seu gesto de me chamar logo após a eleição. Obrigado, a alegria estar aqui e à disposição para esclarecer o que foi importante aí da minha trajetória e do que se prevê para o futuro político do Estado do Amazonas. Eu fiz questão de não preparar nenhuma pergunta. Eu trouxe só alguns dados aqui para a gente fazer um bate-papo. Vamos lá. Mais livre mesmo. Marcelo, você fez um comentário nas redes sociais, né? Combatendo ali as pessoas que diziam que você estava morto politicamente depois da eleição com Eduardo Braga. Por que você teve que se manifestar nas redes sociais a respeito desse assunto específico? Na verdade, Valmir, aquilo ali foi algo absolutamente espontâneo. Eu fui fazer minha corrida, que eu faço todo dia, mas todo domingo especialmente. Nesse domingo eu saí até bem mais tarde de casa, porque primeiro fui deixar minha esposa e meus filhos na casa do meu sogro. E quando acabou a corrida eu falei, vou falar alguma coisa aqui, mas era mais no espírito de falar da corrida. Foi um dia que eu tinha tudo para não correr. Eu dormi tarde um dia antes, eu acordei tarde, desprogramou o meu dia porque tive que levar minha esposa e meus filhos na casa do meu sogro, mas eu resolvi ainda assim persistir e fazer minha corrida. E aí comecei falando sobre isso e acabei espontaneamente, como era um vídeo ao vivo, falando sobre política. Não foi nenhuma questão específica, mas na verdade eu acho que tem duas coisas que eu achei que devia tocar, né? A primeira delas é que as pessoas imaginam que a nossa vida, pelo menos eu vou falar por mim, é só política. Parece que se você ganhar, você está no trono, e se você perder, você está no deserto, entendeu? É o paraíso ou o deserto. A minha vida não é só política, a política é uma parte da minha vida. A política não é minha profissão, a política não é a minha família, a política não são as demais coisas que também me fazem feliz. Eu acho que sou um cara vocacionado para isso e procuro contribuir, acertando às vezes, errando às vezes, como tudo na nossa vida. Então, o primeiro era um jeito de dizer para as pessoas, olha, minha vida não é só isso não. Fora a política, eu estou aqui fazendo minha corrida, cuidando do meu escritório, cuidando da minha família, fazendo as coisas que eu gosto, escrevendo, lendo, que são as coisas que me dão alegria. E, por outro lado, se você olhar, eu devo ser um gato e ter 7 vidas, porque já declararam a minha morte na política algumas vezes, né? Quando eu rompi com o PCdoB, não, morreu, vai se acabar, não sei o quê. Quando eu fui candidato a governador em 2014, morreu, vai se acabar, não tem mais jeito, porque vai ficar sem mandato. Depois, quando eu declarei voto no segundo turno na eleição de 2014, se acabou, morreu, não vai ser mais nada. Depois, quando eu me filiei no PR, morri de novo para um bocado de gente, né? E agora, né, quando eu perdi a eleição para o Arthur, morri de novo para um bocado de gente. E agora eu morri de novo para um bocado de gente. O fato é que em política ninguém mata e ninguém morre, né? A gente acerta, erra, às vezes dá passos atrás, como eu acho que foram dados
com esse processo eleitoral para mim em 2017, eu sou um cara muito consciente disso, mas a contribuição que eu tenho para dar, ela vai seguir ou com mandato ou sem mandato. O passo para trás que você diz foi a composição com o Eduardo Braga? Olha lá, Valmir, eu acho que não tem como negar o óbvio, né? Não dá para dizer que eu saí do processo eleitoral de 2017 do tamanho ou maior do que eu entrei. Eu saí do processo eleitoral de 2017 menor do que eu entrei. Se eu vou conseguir reconstruir isso ou não, é uma outra história que só o tempo e a minha conduta a partir daqui vai dizer. Agora, as pessoas tentam, geralmente, até um dia desse, criar uma polêmica num blog por causa de um post meu. Eu fico quieto no meu canto e de vez em quando eu vejo, tem uma polêmica lá criada. Numa resposta que eu dei para uma pessoa, dizendo, olha, não importam as minhas boas intenções em 2017, importa que o povo não entendeu. Se o povo não entendeu, a decisão foi errada. Se a decisão foi errada, vamos corrigir o rumo e seguir a caminhada. Agora, se você me perguntar, Valmir, o maior erro não foi ter sido vice. O maior erro é nós estarmos sujeitos a um sistema político eleitoral em que o pré-candidato, primeiro nas pesquisas, não consegue ser candidato. Isso sim está errado. Isso sim precisa ser repensado do ponto de vista da lógica político-eleitoral e partidária do nosso Estado. Porque eu era o primeiro nas pesquisas e simplesmente o meu partido decidiu que eu não podia ser candidato. Pois e acabou. Marcelo, por que o partido decide isso? O eleitor não entende por que o partido diz não para uma candidatura como a tua. O que é mais duro, Valmir, é o seguinte, é que o eleitor não entende e no processo eleitoral a gente não pode dizer. Então você fica ali angustiado, na corda, nos ringues, e tem que esperar passar o processo eleitoral para que as pessoas entendam. Na verdade, o PR tem um projeto combinado de 2016 e de 2018, quando eu fui para o PR. E essa eleição de 2017, ela estava no meio e não era prevista. Então, as decisões foram tomadas pensando numa lógica das composições do que é o projeto do PR para 2018, que é o Alfredo disputar a eleição para o Senado. Então, as decisões foram tomadas tomando como premissa essa lógica. O que foi, do ponto de vista pessoal meu, muito ruim, porque me fez muito mal, não me permitiu disputar a eleição. E eu penso que, do ponto de vista das pessoas que estão de fora, muito ruim também, porque tirou o direito das pessoas de escolherem alguém que elas achavam que era ideal para aquele período. Conjunturalmente era eu. E acho que os números provam um pouco isso, né? As pessoas se desesperançaram tanto que elas não conseguiram nem se agarrar nos outros candidatos aí de uma linha alternativa que existia. Elas simplesmente foram para o branco e para o nulo. Essa aliança com o senador Eduardo Braga, então, está morta ou ainda continua viva? Olha lá, eu dialogo com o senador Eduardo Braga, como dialogo com todos que querem conversar comigo. Agora, essa aliança foi uma aliança eleitoral. Foi aliança para disputar a eleição de 2017. Então, se ganhasse, obviamente que ela continuaria, porque teria um governo para fazer. Perdendo a eleição, não tem... Temos diálogo, não tive problema nenhum com o senador Eduardo durante o processo eleitoral, me tratou com respeito, não tive nenhum conflito com ele durante todo o processo eleitoral, mas eu preciso retomar a minha caminhada. E a minha caminhada é uma caminhada que as pessoas esperam de independência, de um discurso mais alinhado com essa nova geração de políticos. Eu, um dia desse, vi uma repercussão grande de um encontro que reuniu partidos de esquerda. E aí eu não sei, alguém entrevistou o Heron, e o Heron falava da necessidade de criar um campo de esquerda, né? Como um contraponto a os políticos tradicionais que na leitura dele devem se unir na eleição de 2018. E eu também acho que eles vão acabar se unindo. Só que eu acho que tem um erro naquele conceito ali, porque a disputa que vai se dar em 2018, ela não vai ser entre direita e esquerda. O povo não acredita mais nisso. Esse paradigma está fora do instrumento de avaliação das pessoas. Os problemas com o PT, os problemas depois com o PSDB, foram fazendo ruir as esperanças das pessoas nessa dicotomia de direita e esquerda. O conflito de 2018, na minha opinião, ele será geracional.
Serão 2 gerações disputando se chegou a hora de virar a página da política do Estado do Amazonas ou se nós vamos perpetuar durante um bom tempo. Você está falando especificamente da eleição estadual, né? Da eleição estadual, que vai ser contaminada certamente por uma disputa nacional, e pela primeira vez na história nós estamos tão perto de uma eleição presidencial sem saber quem são os candidatos dos principais partidos. Exato. Porque ninguém sabe se o Lula vai conseguir ser candidato, ninguém sabe quem é o candidato do PSDB. Isso gera uma instabilidade também nas composições nos estados. Essa composição feita ali por conta de uma possível eleição do Alfredo Nascimento em 2018 ao Senado, eu acho que é frustrada quando o Eduardo Braga perde a eleição, né? Ou a chapa perde a eleição. Sim. Porque você imagina que o PR imaginava ali que o Eduardo poderia ganhar a eleição e ser o governador, né? E aí ter uma chapa para reeleição com um candidato do PR ao Senado. Sim. Perdendo, hoje a gente não tem certeza nem se o Eduardo Braga vai ser candidato ao Senado ou ao governo. Eu acho que aí o que vai acontecer em 2018 a gente não pode ter instrumento de futurologia, né? O que eu posso dizer, Valmir, em relação a 2017, até para de alguma forma também a gente virar a página, falar um pouco mais de futuro, o que eu posso dizer em relação à eleição de 2017 é que houve algo que uniu todos os políticos tradicionais do Amazonas na eleição de 2017. Eu não podia disputar a eleição. Para onde eu ia era detalhe para eles. Quem era do Amazonino tentou durante muito tempo que eu fosse o vice do Amazonino, quem era do Braga tentou que eu fosse o vice do Braga, mas tinha algo que os unia, que era me tirar da eleição. E isso eles conseguiram. E por conta disso eles conseguiram colocar no segundo turno Amazonino e Eduardo, que certamente, se eu tivesse disputado a eleição, eu não sei nem se eu ganharia. Agora, dificilmente eu não estaria no segundo turno. Mas na eleição de 2017. Não era possível e não seria melhor para o Marcelo Ramos ficar fora da eleição? Valmir, já que eu não posso ser candidato majoritário ou cabeça de chapa, eu não vou ser vice de ninguém. Não podia ter. O senhor chegou a cogitar essa possibilidade? Olha lá, talvez, pensando hoje, uma coisa é você tomar decisão no calor do momento, com a pressa que aquele processo eleitoral se deu. E a outra coisa é você ter tempo para refletir e você refletir já sabendo o que aconteceu. É muito mais fácil de tomar a decisão. Mas o que eu posso dizer? A mim sobraram 2 opções quando o PR decidiu que eu não seria candidato. Ser vice do Eduardo ou não ser candidato. Foram as opções que me sobraram. Não ser candidato talvez fosse o caminho que as pessoas esperavam de mim e que tivesse me trazido até aqui muito mais forte do que eu estou hoje. No entanto, eu fui, não vou dizer que traído, eu fui impulsionado por 2 características minhas, que você que acompanha a minha vida pública há muito tempo, elas me induziram a tomar essa decisão. A primeira delas foi talvez um excesso de autoconfiança. Não, eu vou explicar e as pessoas vão entender o que aconteceu nesse processo. E as pessoas não entenderam. E o segundo é uma que eu já não sei se é defeito ou qualidade. Desde o meu primeiro dia de vida pública, você não me viu ser omisso em nada. Eu tenho opinião sobre tudo. Porque eu acho que o homem público, as pessoas podem discordar da opinião dele. Elas não podem não saber qual é a opinião dele. Aí é uma atitude covarde, injusta com as pessoas, dissimulada. Todo mundo que disputou a eleição em 2017 votou no segundo turno, mas todos se calaram. Todos escolheram alguém e votaram. Não teve nenhum que falou que ia votar nulo. Todos disseram que ia escolher um candidato, mas escondido, sem dizer para a população qual era a sua opinião. Talvez isso seja mais fácil, isso coloque a pessoa numa situação de maior conforto, mas eu não sei se é assim. Eu tenho opinião sobre tudo e pago os preços das vezes que erro, porque também quem decide acerta ou erra. Quem se omite não erra nunca. Você disse que em 2018 a polarização vai ser entre 2 gerações, né, e não entre esquerda e direita. É possível a nova geração de políticos se projetarem para o eleitorado, mas tendo os velhos caciques como domínio dos partidos? Como é que a nova geração se dissocia dessa... Eu acho que não é fácil. Você vê, eu sou do PR que tem o Alfredo, o Davi é do PSD que tem o Omar, a Alessandra é do PMDB que tem o Eduardo.
O Zé Ricardo é do PT, que tem ali outras figuras que hegemonizam o partido, que não é ele que hegemoniza. Então, você tem aí, a Rebeca é do PP, mas o pai também tem certa influência ali no partido, mais mesmo do que ela. Mas, independente das questões partidárias, e isso é algo que nós precisamos discutir no Brasil também, como é que no estado do Amazonas, todos os grandes partidos têm o mesmo presidente há mais de 10 anos. Todos. Os que não têm o mesmo presidente são os que o pai passou para o filho. O Arthur que passou para o bisneto e o Serafim que passou para o Marcelo. Tirando esse, todos os outros grandes partidos têm o mesmo presidente há mais de 10 anos. Salvo os que têm menos de 10 anos de existência. Ou os que foram trocados de forma burocrática. Aí, como o PRO. As candidaturas avulsas, Marcelo, seria uma saída para essa... Eu não acho que o caminho são as candidaturas avulsas. Eu acho que o caminho, o voto do ministro Carlos Aires Brito no julgamento da fidelidade partidária no TSE, ele é muito exemplar. Ele diz o seguinte, que a regra da fidelidade partidária, ela teria que vir acompanhada de instrumentos de democracia intrapartidária. O que eu acho que vai resolvendo essas coisas com o tempo? Proibir reeleição de presidente de partido. Obrigar o partido a oxigenar. Obrigar o partido, obrigar estatutariamente e do ponto de vista legal a ter reuniões da sua executiva e do seu diretório estadual, pelo menos 2 vezes ao ano do diretório estadual e da executiva pelo menos 1 vez ao mês. Então você criar mecanismos de democratização intrapartidária. Agora, independente de ter o partido, de não ter o partido, de ter uma candidatura, de não ter uma candidatura, eu não tenho dúvida de que a minha geração precisa dialogar entre si. Porque a geração do passado sempre consegue viabilizar o que quer porque dialogam entre eles. E a gente não consegue criar um espaço de diálogo suprapartidário que reúna eu, Davi, Alessandra, Zé Ricardo, Rebeca, gente de uma nova geração que pensa diferente sobre muitos temas, que do ponto de vista ideológico tem distâncias muito grandes em alguns aspectos, mas que representam o sentimento de uma nova geração de permitir que a transição seja feita e que um novo tempo na política do nosso Estado seja inaugurado. Olha lá, com todo o respeito que as pessoas merecem, até porque já viveram mais, têm mais experiência. Nós temos um prefeito em Manaus, um governador com mais de 70 anos. E que já foram prefeitos e governadores no início dos anos 80. Peraí, será que de lá para cá o Estado do Amazonas não forjou nenhuma liderança capaz de substituir essa gente com maior vigor físico, intelectual, com maior conexão com esse tempo? Porque o problema dessa turma é uma falta de conexão com esse tempo. Você vê, olha lá, o governo do Estado, 30 dias, o governador se apressou para tomar posse, tomou posse e parou tudo. Parou, simplesmente decidiu parar tudo. E aí o Estado para por conta da falta de agilidade de quem governa. Então, eu acho que nós precisamos criar esse espaço de diálogo geracional. Eu tenho insistido nisso. Criar um ambiente em que a gente se encontre, converse, encontre saídas até para essa questão partidária, junte mais gente, porque a política precisa de gente de fora da política. A política precisa de lideranças empresariais, de lideranças sindicais, de empreendedores que topem dar a sua parcela de contribuição. Eu tenho feito um negócio, eu tenho procurado conhecidos, amigos que são jovens empreendedores e chamado os caras no meu escritório e o cara chega lá, pô, não, cara, eu queria te ouvir. Eu queria saber o que tu pensa da política, como é que tu enxerga a política. Então, acho que a gente precisa criar esses mecanismos de diálogo dentro e fora dos partidos. E com um viés geracional, de preparar uma nova geração para fazer a transição que a política e que a vida do Amazonas precisa. Você não acha que está faltando um discurso novo também dessa nova geração? Ela é uma nova geração com um discurso antigo, um discurso do passado que não consegue se comunicar com essas novas gerações, né? Valmir, eu acho que não. Eu acho que, claro, você tem uma estrutura partidária que nos forjou, e aí eu tenho que fazer isso de forma autocrítica também, que nos forjou na lógica desses caras. Né? A gente veio de dentro dos partidos liderados por essas pessoas. Então a gente foi forjado dentro disso. A gente teve aí um fenômeno recente que foi o João Dória.
em São Paulo, né? Era um cara que saiu lá de 2% no início da eleição e venceu a eleição no primeiro turno. Quer dizer, mais impulsionado pelo discurso que ele fez do que por qualquer outra coisa, né? O problema, Valmir, é que esse discurso não pode ser artificializado. Tão logo ele tomou posse, ele virou mais político do que qualquer outro político. Ele é prefeito de São Paulo e está viajando no Brasil enquanto São Paulo explode de problemas. Pois é, não, aí é outra coisa, Marcelo, é o discurso e a prática, sim, né? Sim. Mas eu acho que a gente precisa encontrar um discurso mais conectado com esse tema. Exatamente, porque os discursos são velhos, sim. Você vê aí o discurso do Marcelo Ramos na campanha eleitoral, é um discurso velho, entendeu? As mesmas coisas que a gente ouve há tempos. Olha lá, Valmir, eu acho até que a propaganda partidária não se renova, não se modifica. Eu acho até que na eleição de 2016 a gente falou muita coisa nova e colocou na pauta muita coisa nova no debate, né? Acaba que chega um momento da campanha que você vai sendo atropelado pelos acontecimentos e por aquela avalanche de pancadas que eu peguei na eleição de 2016. Mas eu concordo com você. E a forma dessa nossa geração se reconectar, né, é ouvindo gente de fora da política. Por isso que eu tenho feito esse esforço. Cara, vem cá, tu nunca fez política, mas eu sei que tu acompanha, eu sei que tu te interessa, eu sei que tu tem respeito por mim, eu quero te ouvir. O que falta? Qual é a liga? Qual é a conexão que a gente precisa criar por isso? Por isso eu tenho insistido de que esse movimento geracional, ele não pode ser só política. Se ele for só política, ele vai estar preso num discurso velho. Ele precisa ser político, empresarial, empreendedores, estudantes, jovens, e não pode ter a marca de preconceitos, de preconcepções ideológicas. Não dá. Cara, eu não sou um cara liberal. Eu não sou. Eu acho até que eu já sou, do ponto de vista econômico, muito mais liberal do que eu era no passado. Mas eu gosto de ouvir e de ver a forma como um grupo de jovens liberais, que eu discordo de muitas coisas do que eles pensam, que é o grupo Ajuricaba, eu discordo de muitas coisas que eles pensam, mas me enche os olhos ver como eles forjam um debate sobre liberalismo. Se a gente conseguir estimular esse tipo de coisa, sem preconceito, então em que o cara que é do movimento liberal se deixe ouvir por alguém mais à esquerda, e um cara mais à esquerda se deixe ouvir por alguém de um pensamento mais liberal, a gente vai conseguir encontrar caminhos que até agora nós não conseguimos apontar para o povo do Amazonas. Agora, um outro problema, e isso eu digo com a maior tranquilidade de quem tem uma vida partidária longa, minha primeira filiação partidária é de 1992, então tem aí o quê? 25 anos de filiação partidária. O Amazonas não é pauta dos partidos, de nenhum deles. Um projeto para o nosso estado não é pauta de discussão dos partidos no estado do Amazonas. Os partidos só se reúnem para discutir a eleição. Como ganhar a eleição, como eleger um governador, como eleger um senador, como eleger um presidente, como eleger um deputado federal, como eleger um deputado estadual. Parece uma competição. E no fundo, acaba que quando elege, não sabe o que fazer, porque não discutiu o principal, que é fazer dos espaços partidários também um espaço de reflexão sobre o futuro do nosso estado. O que está acontecendo com o polo industrial de Manaus é muito grave e ninguém está falando sobre isso. Nós estamos vivendo uma fragilidade do modelo por conta das ofensivas do governo federal, de São Paulo, tudo mais. Nós estamos vivendo uma instabilidade fiscal danada. Nós estamos vivendo cada vez mais uma crise logística cada vez maior, porque o mundo se acelera e a gente não consegue avançar em telecomunicação, em energia, em transporte. E nós estamos vivendo uma outra coisa grave que ninguém fala sobre isso. Nós estamos vendo o mundo, a tecnologia, atropelar o que se produz no polo industrial de Manaus. Nós já fizemos aqui toca-fita de carro que não tem mais. Nós já fizemos CD que não tem mais. Nós já fizemos máquina calculadora que não tem mais. Não tem mais nada. Até quando você vai conseguir segurar que uma televisão, que você acessa a internet, que você coloca lá no YouTube, que você faz tudo como num computador, não é um bem de informática? Então, nós estamos vendo também o processo tecnológico
atropelar o que se produz na Zona Franca sem que a gente caminhe para buscar uma alternativa de bioindústria, de uma indústria mais vocacionada com a nossa região, ou mesmo de uma expertise em conhecimento. E aí não fica nada, né? Até o concentrado de refrigerantes que vamos acabar. Estão tirando. Vive daqui, uma né? instabilidade fiscal então, danada também. É complicado. Agora, Marcelo, voltando um pouquinho aí no que tu disseste sobre independência, depois de passear aí com os velhos caciques da política, tu acha que o eleitor vai entender ainda essa mensagem da independência do Marcelo Ramos? Marcelo Ramos é independente? Inclusive, Marcelo, você acha que o eleitor não está mais perceptível essa questão do caciquismo partidário dos políticos, até pelo resultado das últimas eleições que vem aumentando o índice de votos brancos, nulos e abstenções? Olha lá, às vezes a gente faz análises lineares das coisas. O eleitor está vivendo um processo de transição também, como a gente está vivendo. O cara diz assim, sai sozinho que tu ganha a eleição. Peraí, em 2014 eu saí sozinho, colocaram no segundo turno o Eduardo Melo. Então o eleitor também, ele também está vivendo esse processo de aprendizado junto conosco. Agora mesmo, tinha o Zé Ricardo, tinha a Rebeca, tinha o Wilker, tinha não sei quem, e tinha o Luiz Castro, e o eleitor colocou no segundo turno o Eduardo Amazonino. Mas teve um monte de voto branco. Teve um dia desse até ali, o cara disse, o recado foi dado, um monte de voto branco. Eu digo, o recado de quê? O Amazonino está eleito, é governador, está paralisando o Estado nos últimos 30 dias, e os votos brancos e nulos de quem tomou essa decisão, o que mudou na vida de alguém? Nada. Então, o eleitor também está nesse processo de amadurecimento. O eleitor quer algo novo. O eleitor quer algo novo, mas quando tu coloca um nome novo, o cara é o último nas pesquisas. Então, o cara quer algo novo, mas ele quer algo que ele sinta segurança, que conheça o Estado, que tenha alguma experiência. Não quer um aventureiro também para cuidar dos interesses de um Estado tão grande. Em relação à independência, Valmir, eu acho o seguinte, tem duas coisas em política. Você tem princípios e você tem alianças conjunturais que são feitas. Quem me conhece sabe que eu nunca abri mão dos meus princípios, dos meus valores, da minha forma de pensar. Acertei e errei porque fui compelido a tomar decisões, algumas delas encurralado pelas circunstâncias como a última. Eu acho que o que demonstra se é independente, se não é, se abriu mão de princípio, se não abriu, se vendeu ou se não se vendeu, é a prática e a vida. Quando eu declarei meu voto no segundo turno de 2014, se vendeu, abri mão de princípio, não sei o que, chegou em 2016, a minha conduta, a minha forma de mostrar para as pessoas, o meu mesmo jeito de viver que eu tenho desde que eu entrei na vida pública, foi mostrando, não, esse cara tomou uma decisão que eu posso discordar, mas ele não mudou. Acho que o tempo vai mostrar isso também. Eu tenho o mesmo padrão de vida, faço as mesmas coisas, faço política da mesma forma que sempre fiz, como eu disse, acertando e errando. Dentro da minha casa eu acerto e erro. Às vezes eu tomo decisões para o meu filho, para minha esposa, para as coisas da minha família que são erradas e que eu tenho que repensar, dar um passo atrás e corrigir o rumo. Então na política também, a gente tem mais chance de errar ainda. Porque na minha família eu tomo uma decisão ouvindo minha esposa e meus filhos. Na política, às vezes, você toma uma decisão diante de circunstâncias que foram construídas por outros. Se eu pudesse ter sido candidato em 2017, eu queria ser candidato. O eleitor ficou frustrado? Ficou, mas ninguém ficou mais frustrado do que eu, que poderia estar dando essa entrevista agora aqui como governador do estado do Amazonas com 44 anos. Mas são as circunstâncias da vida partidária de um país em que os partidos são instrumentos burocráticos controlados por pessoas em todo canto. E todos, isso não é uma crítica a uma pessoa, não tem nenhuma fulanização disso. Pelo contrário, dentro do meu partido eu estou bem acomodado, nem sempre as coisas vão ser como a gente quer. Na vida, no nosso trabalho, às vezes as coisas não são como a gente quer. Eu entro com uma ação, às vezes eu acho que eu estou certo, mas o juiz decide ao contrário. Eu vou fazer o quê? São circunstâncias da vida. Então, eu sou tratado com o maior respeito dentro do PR, fiquei frustrado com uma decisão que foi tomada em 2017, mas acho que nós temos tudo para corrigir os rumos daqui para frente. E isso, se eu disputar a eleição, porque também minha vida não é só eleição. Vamos ver o que o destino reserva para mim. Tá certo. Eu vou dar oportunidade aqui pro
para as pessoas que estão assistindo. Bacana, claro. Cortando os palavrões, o Fábio Chaves diz assim, hipócrita do... Metia o pau no Eduardo Braga e no Amazonino, e depois estava apoiando os dois. Porra, os dois. Os filhos da política é uma página que tem... O Fábio conseguiu fazer eu apoiar os dois numa eleição e os dois eram um contra o outro. A página que os filhos da política está dizendo Liliane Ramos Araújo e Marcelo Araújo Ramos. 2 novos que foram para os colos dos caciques. Eu acho que aí tem que fazer um recorte, né, Valmir? Eu nunca tive cargo público, desde que perdi o meu mandato de deputado estadual. Então, todo mundo vai ser secretário, vai ser não sei o quê. E eu sou um cara que, como eu disse, acerto e erro na política, mas toco a minha vida fora da política. Então, não dá para me comparar com alguém que logo depois de uma eleição ocupou um cargo num governo que combateu na eleição. Eu nunca ocupei cargo em governo que eu combati e nem em governo que eu apoiei. Desde 2014, quando eu saí do mandato de deputado, eu nunca mais ocupei um cargo público. Aqui o Elson Santos faz um comentário positivo. Marcelo Ramos é professor, advogado, escritor e político, e a renovação é um dos preparados. A renovação é um dos preparados, que ele não acentuou. Aqui o Tariq Luigi diz, sem caráter, vendido. Elson, tira o direito de você vir na cabeça, as pessoas precisam saber disso, não foi opção, imposição, foi imposição, fato e tal. Soraya Arruda, Marcelo Ramos, não subestime a inteligência e a memória da população. Quem matou sua vida política foi você mesmo, que aceitou o serviço do Eduardo Braga. Sinto muito, mas você não me passa confiança. É um direito das pessoas, né? Um direito. Tem muita gente que não me passa também, eu não sei se ela também é merecedora ou não de confiança, eu não a conheço. E aí tem alguns insultos, corrupto, aí mente, sujo... não sei o que, são manifestações das pessoas que estão nos assistindo. Umas espontâneas, outras não, né? Isso faz parte. A internet é um mundo sem controle e ainda bem que todas as pessoas Marcelo, têm direito de falar o que bem entendem. Eu sei que não tem nada definido ainda para 2018, né? Mas tem 2 pesquisas que saíram essa semana. Uma foi a DMP, Tiradentes, que colocou lá aquele... Nome novo na política, você aparece lá embaixo com 9% das intenções de votos, né? Isso é bem menos... claro, a pesquisa é feita só em Manaus. Antes teve uma do Durango, né? Eu não vi a do... Que eu tive 14 em Manaus. Então, mostra o Marcelo Ramos com 9%, isso é bem menos do que, por exemplo, os 457 mil votos que você teve na eleição do segundo turno para prefeito de Manaus, né? E a Pontual, que saiu hoje, encomendada pela Band News Difusora, o Marcelo Ramos fica lá embaixo, atrás do Amazonino, Davi, Almeida, Zé Ricardo, Rebeca Garcia, Arthur Virgílio e Rota. Aí vem o Marcelo com 1,3%. Pô, daqui pro final eu vou zerar, eu vou ficar devendo. Queria que você comentasse esses números, Marcelo. Olha lá, Valmir, o Durango publicou uma pesquisa anterior, em que ele colocou no cenário Amazonino, Davi, Rota e eu. O Ronaldo publicou uma pesquisa com Amazonino, Davi, Rebeca, eu e o Rota. Então, olha lá. Vamos pegar a do Ronaldo, que é a média, né? Na do Durango eu tive 14, na da Pontual eu tive 1,3. Eu sei onde foi feito, deve ter sido feito na sala de uma casa ali, que é quem controla a Pontual. Ele deve ter feito ali na sala da casa dele e ainda arrumou eleitor para mim na sala da casa dele. Mas, olha lá, se você pegar essa pesquisa do Ronaldo, e eu vou considerar o Ronaldo um dos caras que foi mais críticos a mim por conta da eleição de 2017. O Amazonino tem 20%, o Davi tem 13%, a Rebeca tem 11%, eu tenho 9%, o Rota tem 7%. Primeira análise dessa pesquisa. Você tem só um da geração antiga, que é o Amazonino, e 4 novos dividindo aqui. Portanto, é óbvio que você tem o voto mais conservador concentrado num candidato só e o voto mais de mudança, mais de alguém de uma nova geração, dividido em 4 nomes. Segundo, se a margem de erro da pesquisa é 3, 13, 11, 9 e 7, significa empate técnico entre os 4. Então,
eu saí do pior momento da minha vida pública. E fazem uma pesquisa e eu estou em empate técnico com um cara que acabou de ser governador, com a outra que acabou de ser candidata a governadora e na frente do vice-prefeito de Manaus. Então, isso para mim é um motivo de surpresa. Eu achei que os números não fossem esses nesse momento da minha vida pública. Agora eu estou mais preocupado nesse momento, Valmir, de discutir o que está acontecendo com o estado do Amazonas, que é muito grave. Eu não sei nem se eu vou ser candidato, então não posso ficar especulando aqui, ser candidato a governador, quantos por cento eu tenho para governador. Eu não sei quem disse que eu sou candidato a governador para colocar meu nome em pesquisa como candidato a governador. Então, eu estou muito tranquilo em relação a isso. O que é mais importante para mim, e se você acompanhar aí as minhas redes sociais, eu sempre acompanhei no período da eleição, que foi um período muito duro, mas hoje uma atitude muito mais fraterna das pessoas comigo, conversando, criticando, mas ouvindo as minhas ponderações, entendendo o que aconteceu naquele processo eleitoral de 2017. Acho que a gente tem que contaminar menos esse momento, que pode ser um momento rico do ponto de vista de unir uma geração e de pensar no futuro do nosso estado, e que pode ser contaminado e minimizado por uma simples disputa eleitoral. O que vai estar em jogo em 2018 não é uma simples disputa eleitoral, é se o Amazonas vai conseguir virar a página, inaugurar um novo tempo da sua história, se uma nova geração vai conseguir assumir o protagonismo da política no nosso estado, ou se vai continuar tudo como está desde o processo de redemocratização. Isso é muito mais importante do que discutir quem vai disputar a eleição, ou quantos por cento eu tenho hoje, ou vou ter amanhã. Vou só te dar um exemplo, um dado interessante. 9% era o percentual que a gente perseguia para chegar na virada do ano na eleição da prefeitura de 2016. Porque em novembro de 2015 eu tinha 6, 7%. E o nosso objetivo era chegar em dezembro com 9%, virar o ano com 2 dígitos. E nós alcançamos. Então, eu já estou, se isso for verdade, eu já estou largando de onde a gente queria chegar no final de 2016. O problema é que esses números são de Manaus, né? Amazonas, sim, aí é os municípios, quando você coloca os municípios, aí a coisa muda um pouco, sim, de figura, sim, né? Porque Marcelo Ramos tem uma densidade maior em Manaus, mas tem, sim, pouca densidade no interior do estado. Agora, Marcelo, você permanece no PR, isso está certo? O meu plano é permanecer no PR. Eu fiquei frustrado com uma decisão que foi tomada, mas em nenhum partido a gente toma sempre as decisões que a gente quer, né? Eu fui do PCdoB durante 16 anos e me frustrei quando o PCdoB, que era do governo do Serafim, abandonou o Serafim e apoiou o Omar no segundo turno. Depois eu fui para o PSB e me frustrei quando o PSB não quis me dar a legenda em 2014. Eu acabei tendo a legenda sendo candidato a governador numa eleição ali bem conflituosa. Então, em todo lugar que você for, você tem o controle de partidos por pessoas que já estão lá há muito tempo, e vai ter hora que os interesses vão se conflitar. Isso é natural, mas eu estou muito confortável no PR, tenho todo o apoio da direção, da militância do partido, e o meu plano é disputar a eleição de 2018, se disputar pelo PR. Pode ser uma candidatura a deputado estadual novamente? Família, olha lá, eu não vou dizer que não pode ser uma coisa, não pode ser outra. Eu posso não ser candidato e posso ser candidato a qualquer um dos cargos que estão em disputa. Para mim, ser deputado estadual foi um orgulho, mas eu acho que é um ciclo que eu encerrei. Eu não vejo um mandato de deputado estadual como um instrumento verdadeiro de mudar a vida de alguém. Entendeu? A minha passagem ali pela Assembleia, ela tem um quê de frustração também. Eu me dediquei ao máximo, tenho certeza que fui um bom deputado, um deputado que honrou a confiança que o povo do Amazonas depositou em mim, mas quando a gente olha para trás e pensa mesmo o que fica de um mandato de deputado, mesmo do melhor deputado, fica muito pouco, né? O nosso sistema político e administrativo, ele é muito concentrado no executivo. Se a gente pudesse falar de prioridade, a tua prioridade seria a candidatura a governador? Não, se a gente pudesse falar de prioridade, a minha prioridade é cuidar da minha família, da minha vida, da minha profissão, do meu esporte, política, do, né? Meu esporte que eu gosto tanto, e na política é tentar sensibilizar as pessoas da necessidade de um encontro dessa nossa geração, não só da política, do empresariado, do empreendedorismo, do sindicalista, do professor da universidade. Eu acho que a prioridade deve ser essa. A eleição é em 2018 e na hora certa
a gente toma a decisão que for melhor para nós e para o povo do Amazonas. Eu acho que o que eu tinha para errar, eu já errei em 2017, forçado pelas circunstâncias, mas isso não importa. Como as pessoas bem dizem, eu podia ter decidido não ser candidato. Então, eu decidi ser candidato e assumo as responsabilidades disso e dialogo fraternalmente com todos sobre isso. Agora, depois da eleição de 2014, 2014 também, 2016, depois que o Arthur, você começou a fazer uma campanha ali, manifestações contrárias às administrações, mais fortemente, mostrando números, fazendo críticas, e a gente não tem visto isso agora depois dessa eleição de 2017. Deu uma parada para refletir sobre isso, porque era uma atividade que gerou também muitas críticas, né? As pessoas criticavam por isso, que o Marcelo Ramos só sabia criticar. Valmir, a política está virando um negócio meio chato, né? Porque, olha lá, eu sempre entendi assim, quem ganha a eleição governa, quem perde a eleição fiscaliza. Isso é da tradição da política. E fiscalizar significa apontar erros, significa também apontar correção de rumos e tudo mais. Mas a política ficou um negócio assim, as pessoas querem alguém diferente, mas que não digam que está errado. Entendeu? E se ninguém disser o que está errado, como é que as coisas mudam? Mas eu vivo um momento de reflexão, inclusive em relação a isso, e por isso o meu recolhimento pós-eleição, ele foi quase que completo. Eu me manifestei em quase nada na política. Mas olha lá, como é que você vê? As unidades de saúde do estado do Amazonas sem remédio, sem médico, os médicos sem receber há 4, 5, 6, 7 meses, as pessoas sofrendo nas filas, esperando cirurgia, não tendo cirurgia. Peraí, aí eu não posso falar que isso está acontecendo, porque vão dizer que o Marcelo só critica? Tá bom, mas quem vai falar sobre isso? Ou ninguém fala sobre isso? Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que encontrar uma justa medida disso, e entendo também que a crítica ela tem um quê de talvez em algum momento ter exagerado no tom. O Arthur, na campanha de 2016, ele conseguiu me esculhambar todo dia na televisão e passar a imagem para as pessoas de que eu que criticava, né? Porque eu só apanhei em 2016 e a imagem que ficou para as pessoas era que eu só criticava, porque ele ganhou aquele absurdo direito de resposta quando já tinha acabado o tempo de televisão e colocou 400 inserções no período pré-eleitoral. Eu ia perguntar exatamente sobre isso, Marcelo. A lei eleitoral, ela hoje se tornou um negócio que engessa o debate político, né? Porque você não pode fazer uma crítica ao adversário, porque isso é encarado como propaganda negativa. A ideia de que você deve fazer só a propaganda de você mesmo, né? Mostrar que você e não pode fazer uma crítica, não pode apresentar dados, não pode relembrar fatos que foram negativos ou que o político cometeu lá atrás. Você não pode relembrar isso, porque vem o juiz e te tira o tempo de televisão. Não está errada essa lei e essas decisões judiciais na Justiça Eleitoral? E o pior, Valmir, é que isso contaminou as pessoas. As pessoas também estão achando isso, não são só os juízes. Entendeu? Vamos lá. Eu recebi uma condenação, por exemplo, em 2016, porque disse que o governo era incompetente. Peraí, competência é uma qualidade. Ele pode ir para a televisão dizer que o governo dele era competente. E eu posso ir para a televisão demonstrando com dados e tudo mais que o governo era incompetente. Não tinha competência para enfrentar os problemas da cidade. Eu acho que isso está engessando demais. Nós estamos vivendo a era dos extremos, né? Nós vivemos um processo de redemocratização em que podia tudo, e agora nós estamos começando a ver uma sociedade meio chata, né? Meio politicamente correta para tudo. Exato. Né? Então, tolhindo a crítica, tolhindo o debate. O debate, às vezes, ele até exige um acirramento de opiniões, mas nós temos que encontrar uma justa medida também, Valmir, temos que saber ler o que as pessoas estão dizendo quando reagem a essas críticas mais duras e tal, encontrar a justa medida também, sob risco de você falar para ninguém te ouvir. Né? Se as pessoas estão achando que não é momento de crítica, que a crítica não pode ser exagerada, se você não achar um tom correto, você fica falando sozinho.
Isso tem uma coisa que eu não quero, é ficar falando sozinho. Então eu estou refletindo e procurando encontrar também qual é a justa medida disso. Marcelo, tem uma discussão agora, inclusive no Supremo, no Tribunal Superior Eleitoral, sobre o fake news, né? Querem combater o fake news. Você que é um cara que usa muito as redes sociais, como é que você avalia essa proposta essa discussão que começou a ser feita para combater o fake news na eleição de 2018? Olha, Valmir, primeiro eu acho que a gente tem que dizer o quanto é covarde alguém fazer uma crítica ou alguém... Você vê, tem um monte de xingamento aí. Se você abrir, tem um monte de gente que não existe. Isso é de uma covardia sem tamanho. O cara se esconder atrás de um anonimato, isso é de uma babaquice, de uma covardia, de uma deslealdade. Um cara desse, eu acho que ele mesmo se pune, sabe? Acho que chega uma hora da vida dele que diz, pô, como eu sou babaca de não ter coragem de meter a minha cara para dizer o que eu penso, para criticar quem eu acho que tá errado. Agora, controlar isso na internet é muito difícil. A internet é um mundo meio sem dono, né? Como é que você vai controlar? Como é que vai achar o cara? Você tem uma pessoa que tem milhares de fakes, cada uma com uma base no local, cada um com IP, cada um com não sei o quê. Eu não vejo mecanismos práticos de solução para isso. O que a gente pode fazer é fazer um apelo para as pessoas, né? Que se não souber a fonte, não souber quem escreveu, não souber quem postou, não leia, não passe adiante e tal. Mas as pessoas também adoram um negócio, né, adora fofoca na política. Entra um negocinho ali, quando você vê, já está... Viraliza, né? E invadem a casa das pessoas com maldade, né? Na eleição de 2016, eu fui vítima de um negócio feito pela campanha do meu adversário que me machucou muito, porque fora da política eu sou pai, eu tenho um filho de 20 anos, que eu procurei sempre ser exemplo para ele. Eu sou pai dos meus irmãos, porque perdi meu pai muito cedo e eu que criei meus irmãos junto com a minha mãe. Então, quando ultrapassam certos limites, eu acho que não vale a pena. E eu sempre optei por não responder no mesmo tom. Tudo que eu tenho que dizer, e talvez por isso as pessoas me achem muito duro, porque tudo que eu tenho que dizer eu escrevo e assino. Eu não crio fake para dizer por mim. Ok. Marcelo, a gente agradece aí a participação. Muito obrigado. Acho que foi esclarecedora essa entrevista e realmente eu agradeço ao Kleber pela participação também na entrevista. Se quiser, tem um minuto ainda para falar. Bacana, obrigado Kleber, obrigado Valmir, obrigado a todos vocês que acompanharam, os que gostam e os que não gostam de mim. A vida pública ela tem dessas coisas, você tem que saber conviver com as adversidades, conviver com as críticas, mesmo aquelas que você acha injusta. Então eu recebo tudo com o maior respeito e quero resgatar nessa parte final da minha fala esse desafio a uma geração de homens e mulheres abaixo dos 50 anos que vivem o auge da sua energia física, intelectual, preocupados com o futuro do nosso estado, que a gente possa ser capaz de fazer um encontro dessa geração com pessoas mais jovens e que a gente possa apontar um caminho para o futuro do estado do Amazonas. Um caminho que independa de candidaturas, um caminho que seja muito maior do que o simples desejo de vencer uma eleição, mas um caminho que aponte no sentido de vencer uma grave crise que tem trazido muita desesperança, muito sofrimento para a nossa gente, para o povo do Amazonas. São milhares de pessoas que perderam seus empregos no polo industrial de Manaus, que cuidavam da sua família com dignidade, com o suor do seu rosto, com o calo das suas mãos e que hoje vivem na mais absoluta desesperança. Nós precisamos ter capacidade de olhar para o lado. Eu quero terminar contando uma história, Valmir. Um dia desse eu fui na drogaria comprar fralda para o meu filho e estava minha esposa e meus 2 filhos dentro do carro. E eu entrei na drogaria e saí. Quando eu entrei no carro de volta, a minha filha disse: papai, por que aquele homem está ali? E tinha um mendigo, um senhor de muita idade, sentado, e aí eu fiquei angustiado. Como explicar a estupidez humana para uma criança, né? Como explicar para uma criança por que poucos têm tantos e alguns não têm nada, e por que aquele senhor, aquele velho, estava ali numa situação bastante triste. Mas o mais interessante disso é o seguinte, é que eu entrei e saí daquela drogaria sem ver aquele senhor que estava sentado ali. E a minha filha, que tem olhos de criança, ainda não endurecidos
pelo passar do tempo, para ela aquele homem não era uma paisagem. Nós estamos nos endurecendo e transformando pessoas, em especial as mais simples, em paisagem urbana, como se fosse um poste, como se fosse um carro parado no meio da rua. A gente precisa olhar para as pessoas, olhar para a cidade, olhar para o Estado, sabe, com aquele olhar da Marcelinha, com aquele olhar de criança, de quem ainda não endureceu o seu coração e ainda consegue se sensibilizar com o sofrimento do outro. Se a gente conseguir fazer isso, é o primeiro passo para que a gente tenha maturidade, coloque o interesse das pessoas acima dos interesses políticos eleitorais e construa um projeto geracional que possa verdadeiramente inaugurar um novo tempo na vida das pessoas e na política no estado do Amazonas. Obrigado, Valmir. Obrigado, Kleber. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Ok, nós ficamos por aqui, então. Amazonas Atual, 4 anos, o site de maior credibilidade do Amazonas.